boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para poder falar de diluição de soluções, tá? Mais um tópico aí importante no estudo das soluções. Hoje nós vamos aprender o que é esse processo de diluição, quais são os cálculos matemáticos, né, envolvidos. Existe uma fórmula chamada fórmula de diluição, nós vamos deduzir essa fórmula aqui. O mais importante é vocês entenderem o que é o processo de diluição e qual a sua utilidade. Tá, joia? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que esse material, de alguma forma, auxilie no estudo de vocês. Bora lá, então, para a nossa aula? Bom, inicio com a pergunta, né? O que é diluição? Pessoal, diluição é um processo em que a gente adiciona solvente puro a uma solução que já está pronta. Então, é o que está representado aqui nessa figura, ó. Imagine que eu tenho uma solução aqui que já está pronta. Imagine que isso é um suco de laranja, tá? Imagine que eu preparei um suco de laranja, mas aí quando eu fui provar, eu observei que ele ainda está muito forte. É como se a gente falasse esse suco, nossa, esse suco está muito ácido, né? Uma das formas que eu teria de corrigir essa acidez, ou seja, esse suco que está extremamente ácido ou concentrado, seria ou adicionando açúcar, né, a fim de tirar essa acidez, ou então adicionando solvente, adicionando água. Nesse caso aqui, quando eu adiciono solvente puro, nesse caso água, esse processo é chamado de diluição. Então, diluição é o processo pelo qual nós adicionamos solvente puro a uma solução que já está pronta. Essa solução, antes de eu acrescentar o solvente puro, ela é dita concentrada, tá? Vou chamá-la de solução 1. Quando eu adiciono ali um determinado volume de solvente puro, né? Então, imagine que aqui eu tenho um suco de laranja, ficou muito forte, muito ácido. Eu vim e adicionei mais um pouquinho de água. Eu digo que eu diluí esse suco, tá? Então, quando eu adiciono água nesse suco, eu vou obter uma solução diluída, ou seja, eu vou obter um suco que está um pouco mais fraco, mais diluído, em que a concentração de laranja e acidez não está tão elevada. Tá joia? Então, aqui, ó, a diluição é um processo muito comum no nosso dia a dia, né? Diariamente, nós fazemos esse processo de diluição, seja quando a gente está preparando um suco, né, um cafezinho, diversas outras situações aí no nosso dia a dia que nós empregamos o processo de diluição, tá? Vou dar como exemplo aqui um café. Quem é que nunca tomou um café muito forte, né? Eu, particularmente, não gosto de café forte. Então, quando eu pego um café, vou na casa de uma pessoa, por exemplo, ou numa padaria, e pego um café e eu percebo que ele está muito forte, muito amargo, o que eu faço? Eu não gosto muito de acrescentar açúcar, não, porque eu não gosto muito de açúcar no café. Para corrigir esse amargor do café, né, que está muito forte, eu costumo adicionar um pouquinho de água, né? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou diluindo esse café. Então, antes de adicionar água, eu tenho o café concentrado, coloquei um pouquinho de água, eu vou ter um café diluído, né? Em que eu vou observar que, ó, o volume aqui do café ele vai aumentar e a concentração de pó, né, de café aqui no meu cafezinho vai diminuir, tá joia? Então, vamos ver aqui matematicamente, né, vamos interpretar o que acontece na diluição. Então, vou usar esse mesmo exemplo da diluição do cafezinho, tá? Então, imagine, pessoal, que eu preparei um café aqui em que eu solubilizei, ó, 20 gramas de pó de café em uma xícara de 400 ml, tá? Num volume de 400 ml de água. Então, esse café ele foi preparado dissolvendo 20 gramas de pó de café em 400 ml de água, tá joia? Só que eu provei esse café e vi que ele está muito forte. Eu não gosto de café forte. Então, o que eu fiz? Coloquei mais 100 ml de água, ok? Então, olha só, após o processo de diluição, observe só, eu continuo com as mesmas 20 gramas de café, né? Já que eu não adicionei mais pó de café, eu adicionei apenas água. Então, ó, a minha massa aqui, que eu vou chamar de massa 1, né? Situação 1, ou seja, o meu café, vou até colocar aqui, ó, o meu café aqui, antes de diluir, eu vou chamar de 1. E ele, após a diluição, eu vou chamar de 2, tá? Olha só, esse cafezinho aqui, antes da diluição, ele tinha 20 gramas de café solubilizado em 400 ml de água. Quando eu adicionei os 100 ml de água aqui para poder, né, tornar esse café mais fraquinho, ou seja, diluir esse café, eu vou ter as mesmas 20 gramas de pó de café, já que eu não alterei essa massa. Contudo, olha só o meu volume, ó. O meu volume, ele aumentou, ele passa a ser 500 ml. Por quê? Porque eu tinha 400, adicionei mais 100 de água, meu volume final, então, foi de 500 ml. Vamos entender aqui o que acontece? Pessoal, olha só, se eu usar a fórmula, né, a gente sabe que a fórmula da concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Se eu usar essa fórmula aqui, eu vou obter o seguinte, ó. Para a situação antes da diluição do café, eu tenho uma massa de café de 20 gramas
num volume de 400 ml. Se eu divido 20 gramas, que é a massa do meu soluto, por 0,4 litros, né, que é o volume da solução, eu vou obter aqui uma concentração inicial de 50 gramas por litro. Significa que em 1 litro desse café aqui eu tenho 50 gramas de pó de café. Vou fazer o mesmo para o segundo caso aqui, que é após a diluição. Depois que eu acrescentei os 100 ml de água aqui, veja bem, a massa de café continua a mesma, 20 gramas. Contudo, o volume aumentou para 500 ml, ou 0,5, já que é a soma do 400 ml que eu tinha antes com os 100 ml de água que eu adicionei. Nesse caso aqui, então, se eu fizer a divisão, eu vou ter 20 dividido por 0,5. Olha só a nova concentração do meu café, 40 gramas por litro. Observa aqui comigo o que foi que aconteceu. Adicionei solvente, né, puro, ou seja, diluí esse café aqui, o meu volume aumentou e a minha concentração diminuiu. O que a gente pode depreender disso daqui? A gente pode depreender que o processo de diluição ele ocorre com a seguinte observação. A massa permanece a mesma, ou seja, a massa de café antes e após a diluição é a mesma, né? Já que eu não alterei, eu não acrescentei nem retirei pó de café, eu apenas acrescentei água. Então, olha só, antes e após a diluição, a massa é a mesma, ok? Agora, se vocês observarem a concentração inicial, ou seja, a concentração do cafezinho antes de eu diluir, antes de eu acrescentar água, ela sempre vai ser maior do que a concentração após a diluição. Isso é meio que óbvio, né? Afinal, eu estou adicionando água com esse intuito, de diluir o café, ou seja, de torná-lo mais fraco. Então, o que eu faço para poder tornar o café mais fraco? Adiciono um pouquinho de água. Então, sempre, após o processo de diluição, a concentração inicial vai ser sempre maior do que a final. E uma outra observação importante que a gente pode obter disso daqui, o volume final vai ser sempre maior que o inicial. Isso é óbvio, porque o volume final vai ser sempre a soma do volume que eu já tinha, né, nesse caso aqui 400 ml, mais o volume de solvente que foi adicionado, nesse caso 100 ml. Então, olha só o que acontece. Tinha 20 gramas de café, continuo tendo 20 gramas, tá? O meu volume era de 400, foi para 500 ml, já que eu adicionei 100 ml de água. Então, o volume final é sempre maior que o inicial. E a concentração? A concentração ela diminui. Observe, concentração inicial 50 gramas por litro. Concentração final 40 gramas por litro, tá? Então, a diluição ela é um processo que ela ocorre com o aumento do volume e a diminuição da concentração. Tá joia? Então, diluir é isso. Diluir é acrescentar solvente, fazendo que uma solução torne-se diluída, ou seja, fique mais fraca do que ela era anteriormente. Bom, em termos matemáticos, vamos deduzir uma fórmula aqui que vai ser muito útil para a gente? Vou usar a mesma situação, tá? Só que agora sem mostrar os cálculos aqui, Eu tinha o café, então, né? Que eu vou chamá-la aqui de situação número 1 e aqui a situação 2. Então, 1 antes da diluição, 2 após a diluição. Então, eu tinha aqui a concentração para esse cafezinho aqui antes da diluição, eu vou chamá-la de C1. Então, eu tinha a massa inicial do café, ou seja, M1, dividido pelo volume inicial, ok? Quando eu adicionei a água, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma nova concentração, tá? Eu vou ter C2 é igual à massa do cafezinho sobre o volume, tá joia? Bom, agora se a gente olhar aqui e fazer a seguinte igualdade, sabendo, a gente viu que aqui eu tinha 20 gramas de pó de café e aqui eu continuei tendo 20 gramas de pó de café, a gente pode fazer essa igualdade aqui, A massa inicial, ou seja, M1, é igual a M2. Trabalhando essa fórmula aqui, pessoal, se eu considerar que M1 é igual a M2, eu posso substituir, M1, né, se a gente fizer ali, M1 é igual ao quê? É igual a C1 vezes V1. E M2 é igual ao quê? A massa final é igual à concentração final vezes o volume final. Então, olha só, se M1 é igual a V2, eu chego nessa importante expressão matemática aqui, que é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Essa é a famosa fórmula da diluição, uma fórmula extremamente útil para a gente, tá? A partir de agora. Bom, então vamos lá. Aqui, né, a fórmula da diluição, vamos interpretar aqui o que quer dizer cada termo. C1 é a concentração inicial da solução, ou seja, antes de diluir.
volume inicial é V1, né, antes da diluição, e depois do sinal de igual aqui é após a diluição. Eu tenho a concentração final da solução, ou seja, após a diluição, e V2, o volume final da solução. Pessoal, cabe ressaltar que a concentração final inicial, ela pode ser expressa de diferentes formas, tá? Ela pode ser expressa, ó, por exemplo, em grama por litro, pode ser expressa em mol por litro, e daí por diante, tá joia? Vai depender de cada caso aqui, né, do que o exercício está falando para vocês, tá joia? Entendido? Então chegamos nessa importante expressão aqui e agora nós vamos utilizá-lo em dois exemplos práticos, tá joia? Primeiro exemplo aqui, pessoal, ó, considere 100 ml de determinado suco, então tem aqui 100 ml de determinado suco, em que a concentração do soluto seja 0,4 mol por litro. Então veja bem que aqui a concentração ela está expressa em mol por litro, mas poderia vir em grama por litro, por exemplo. O volume de água em ml, que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol por litro, será de... Bom, o mais difícil aqui nesse exercício, nos exercícios de diluição, é vocês observarem, né, se atentarem o que é cada dado aqui, né? O que se refere a esse 100 ml, o que se refere a esse 0,4, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Pessoal, então olha só, considere 100 ml de um determinado suco. Eu tinha 100 ml de suco e ele quer saber quanto de solvente que eu tenho que adicionar para ele cair para essa concentração. Então concorda comigo que o 100 ml é o V1, é o volume inicial, tá? Então V1 é igual a 100 ml, né? Lembrando que aqui como está em litro, então 0,1 litro, ok? Bom, e que a concentração do soluto seja 0,4. O que é essa concentração de 0,4? É a minha concentração inicial, 0,4 mol por litro, tá? Então, eu tinha aqui um suco, ó, vou colocar aqui como se fosse um copinho, eu tinha um suco em que eu tinha uma concentração de 0,4 mol e um volume de 100 ml, tá joia? Ele quer saber quanto de água que eu vou adicionar aqui, né? Quanto de água que eu vou adicionar para poder obter uma solução, ó, que vai ter uma concentração, ou seja, C2, igual a 0,04 mol por litro. Tá joia? É isso que a gente está tentando descobrir aqui. Então, vamos lá. O que ele quer saber é o volume de água em ml. Então, o meu volume 2, ó, é a minha incógnita, tá? E a concentração 2 eu sei porque ele me deu aqui, que é 0,04 mol por litro. Bom, tenho todos aqui dados, com exceção a minha incógnita, jogo na fórmula. C1 vezes V1 é igual à concentração final, que é C2, vezes o volume final, que é V2. Então, vamos lá. Concentração inicial, 0,4, vezes o meu volume inicial, 0,1. É igual à minha concentração final, 0,04, vezes o volume final, que é V2. Resolvendo isso daqui, eu vou ter V2 é igual a 0,4 vezes 0,1 dividido por 0,04. Multiplicando aqui em cima, eu vou ter um valor de 0,04 dividido por 0,04. Olha que fácil. Vou chegar aqui a um valor de V2 igual a 1 litro. Bom, aí que vocês se enganam, né? Muita gente aqui, que 1 litro é igual a 1000 ml. Muita gente vai chegar aqui nesse valor e vai vir aqui e vai marcar o gabarito 1000, só que está errado, tá? Observe que ponto importante, pessoal. O volume final da minha solução é 1000 ml, né? Contudo, olha só, aqui eu vou colocar 1000 ml, tá? 1000 ml. Contudo, a minha solução inicial já tinha 100. Então, na verdade, ele quer saber qual o volume que eu acrescentei, o volume de água que foi colocado, tá? Então, ficou muito fácil, ó. Se eu tinha 100 e terminei com 1000, então aqui basta eu fazer 1000 menos 100, eu vou chegar a um volume de 900 ml de água, tá joia? Então, aqui é quase que uma pegadinha, ó. O gabarito é a letra B, embora muitas pessoas poderiam marcar a letra A, né? Já que, se você jogar aqui na fórmula, você vai chegar no valor de 1000 ml. Só lembrando, V2 é o volume final, é o volume total aqui, 1000 ml, tudo bem. Só que ele não te pede o volume final, ele te pede qual o volume de água que deve ser acrescentado. Então, ó, cheguei no volume final de 1000 ml, né? Eu tinha a partir de 100
Quanto de água que foi acrescentado? 900 ml. Tá joia? Então, basta ter atenção aqui que dá para resolver tranquilamente essa questão. Vamos para mais um exemplo aqui. Qual o volume de água em ml necessário para diluir 100 ml de uma solução de Na2SO4 a 3,5 mol por litro até a concentração de 1,75 mol por litro? Mais uma vez, ele quer saber qual o volume de água que eu vou acrescentar. Então, vamos lá, ó. Concentração inicial é a que eu começo, que tá aqui, ó. Concentração inicial, 3,5 mol por litro. Ok. Volume inicial é o volume que eu comecei, ó, 100 ml. Eu sei que 100 ml é o mesmo que 0,1 litro, ok? Ele me dá aqui a concentração final, ou seja, após a diluição. Então, C2 é igual a 1,75 mol por litro. Ele quer saber o quê? Qual volume aqui final eu não sei. É o mesmo exercício, tá? O mesmo tipo de exercício. Então, vamos lá. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, né? Então, aqui eu vou ter C1, 3,5, vezes volume inicial, 0,1, né? Concentração final, C2, 1,75, vezes V2. Resolvendo isso daqui, eu vou ter, ó, 3,5 vezes 0,1 dividido por 1,75. Pessoal, olha só, 3,5 por 1,75 eu divido, vai dar ali em cima, ó, 2. 2 vezes 0,1, eu vou chegar aqui num volume final de quantos ml? 0,2 litros, que é a mesma coisa aqui, 200 ml. Ok, esse é o volume final. Só que olha só, eu parti de uma solução aqui em que eu tinha 100 ml, tá? Né? Acrescentei aqui um certo volume de água e obtive uma solução final com 200 ml. Então, fica muito fácil, ó. Se eu partir de 100 e cheguei a 200 ml, quanto de água que foi adicionado? Ó, gabarito letra C, 100 ml de água. Tá? Já é muito tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Basicamente, quando a gente fala em diluição, é basicamente aplicar essa fórmula da diluição, tá? Só lembrar, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. O que vai mudar de um exercício para o outro é a incógnita que ele está te pedindo. Ele pode te pedir, por exemplo, para você determinar a concentração inicial, ou concentração final, ou volume inicial ou final, tá certo? Bom, espero que esse material auxilie no estudo de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente fica aí até para a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.